Se você pensa em comprar um Polo iMotion usado ou tem curiosidade em relação a esse câmbio da Volks, esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou Yuri Maia, do canal Mundo Veloz, e estamos hoje aqui com o primeiro vídeo sobre Test Drive, que será uma constante no canal. E, para estrear, vamos falar sobre o Polo iMotion 1.6 2011, um carro usado. Então, para você que está interessado em ter um Polo usado, um Polo iMotion, para ver como é que é a configuração do câmbio, como funciona o motor, o carro, todos os dados técnicos, isso aí eu vou falar para vocês mais pra frente. Agora eu vou falar um pouco sobre o motor desse carro. É o conhecido EA111 da Volkswagen, que acompanha desde o início dos anos 2000, na sua primeira adaptação Flex, em 2003, se eu não me engano, no Gol 1.6, até o início da produção dos motores MSI, que começaram a ser produzidos e equipar os carros da Volks em 2014. Inclusive é um motor que eu gosto muito, tá? O MSI. Eu aluguei uma vez um Voyage 1.6 e o motor é sensacional, muito econômico e muito potente. Mas voltando a falar sobre o Polo, são 15,6 kgf por metro e gera 101 cavalos na gasolina e 104 cavalos no álcool. Não é um desempenho surpreendente para hoje em dia. Hoje os motores 1.6 geram até 130 cavalos, dependendo do caso, às vezes até mais. Isso os aspirados 8 válvulas. Então é um motor que está realmente um pouco defasado. Mas já saiu de linha, o motor MSI já chegou com tudo na Volks, então não tem motivo para se preocupar quem está pensando em comprar um Volks 1.6 daqui para frente. O que eu gosto muito desse carro é o torque em baixa. Realmente é um carro que dá para você ter boas arrancadas vigorosas, apesar de que ele não sobe tão rápido a velocidade. Então você tem um impulso grande inicial, mas o seu maior rendimento está no começo da rotação, que vai de 2 até 4.000 RPM. Depois o motor ele carece um pouco de desempenho, de fôlego, e realmente fica deixando a desejar nesse quesito. Mas ainda assim é um motor muito bom, muito confiável para pegar a estrada, tá? Não é muito econômico, tá? Vou logo deixar claro que em Brasília o circuito a gente pode considerar um circuito misto de 70% consumo rodoviário e 30% consumo urbano. Chega a se fazer 7,5, 7,8 km por litro no álcool, até 10,5 na gasolina. Agora eu vou falar um pouco sobre o câmbio desse carro, o câmbio iMotion. Para quem está curioso para saber como é que é, se dá tranco, se não dá, se é fácil de manter, se é automático, se é automatizado. Então eu vou explicar para vocês. O câmbio iMotion é um câmbio automatizado, ele não é um câmbio automático. E tem diferença sim. O câmbio automatizado, ele nada mais é que um câmbio manual movido por engrenagens automáticas. Então não há interferência do motorista na troca de marcha. Ela é feita a partir de uma central que mede a pressão do seu pé, como no câmbio automático normal, a necessidade do carro. Por exemplo, se tiver numa subida, mesmo que você mantenha uma pressão baixa no acelerador, ele vai calcular e vai colocar a marcha correta de acordo com a necessidade de peso, de empuxo que o carro precisa ter naquele momento. Se o carro dá tranco, ele não dá tranco, tá? É muito suave. Se você manter uma aceleração suave, ele vai fazer uma troca de marcha muito lenta. Então a troca de marcha lenta já faz com que não tenha esses trancos e que seja uma troca suave, quase como um carro automático. Por outro lado, quando você liga o modo S, ele não fica mais potente, não acontece nada com o motor. Mas o câmbio, além de ele ter a troca 2 vezes mais rápida, o que gera sim tranco, quanto mais rápida a troca da marcha, maior o tranco, ele mantém o motor sempre cheio, sempre acima dos 3.000 RPM. Então não tem aquela situação de você estar andando confortavelmente a 60, com a quinta marcha engatada, a menos de 2.000 RPM. Não. Se você liga o modo S, ele vai estar sempre acima dos 3.000 RPM, pronto para você dar uma esticada, que é quando está no seu torque máximo e o motor está no máximo desempenho. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, olha como é que é o funcionamento do câmbio. É bem suave. Você pressiona pouco o pedal, ele vai bem devagar, você quase não sente. Agora, a partir do momento que coloco o S, ó, ele já reduz e eu nem mexi no acelerador.
e mantém sempre o motor cheio. Só acelerar, ele troca com maior velocidade e o carro ganha velocidade muito mais rapidamente. No caso desse carro, o câmbio iMotion durante os seus primeiros 100 mil quilômetros não gerou nenhum problema, exceto uma coisa. Ultimamente, por volta de, vamos dizer assim, 1 a 5% das vezes que eu engato a marcha ré, ele dá um barulho de arranhão, como se você estivesse arranhando a marcha sem estar pisando na embreagem. Obviamente, esse carro não tem embreagem. Estou fazendo um comparativo com o câmbio manual. Mas acredito que uma manutenção corretiva possa dar um acerto adequado e resolver o problema, bem como a troca da embreagem, que já chegou nos 100 mil quilômetros e já está na hora de trocar mesmo. Agora mostrando o carro um pouco por dentro, aqui o painel de instrumentos, um carro cheio de avisos, um senhor com seus recém 100 mil quilômetros rodados. O volante tem uma boa pegada e ele tem controle multifuncional e o pedal shift, aqui aumenta a marcha e do outro lado diminui. Aqui o câmbio iMotion, que em alguns modelos já não possui mais essa alavanca. Essa alavanca, na verdade, ela é mais decorativa, né? Poderia muito bem ser tudo acionado por botões. Aqui o modo neutro, ela não tem engrenagem em si, ela só funciona como um seletor de botões, de comandos. Então não tem como você passar, botar ponto morto, não tem como, ela é uma fantasia, né? Então aqui o neutro, o ré, com o sensor de estacionamento, e pressionando uma vez para a esquerda, você tem o modo drive acionado. Pressionando novamente, o modo manual. Sobe marcha, desce marcha, e aqui nesse botão ativa o modo S. Aqui, um painel, o som completo da Volks, da época de 2011. É um som ainda muito atual e tem comando Bluetooth. Você atende o telefone pelos comandos tanto do painel, aqui, quanto no volante multifuncional também, aqui. Para quem viaja atrás do Polo, o conforto ele é muito grande também. Cabe confortavelmente 2 pessoas, mas uma terceira pessoa fica difícil, a não ser que seja uma criança, já tem uns 7 anos de idade aqui no meio. Agora, para quem vai aqui, tem muito conforto no teto, tem um espaço muito grande, eu tenho 1,80 m e ainda falta uns 5 dedos para encostar no teto. Então não tem aquele problema de carro muito baixinho atrás, que a maioria dos hatch são nesse sentido, que para viajar é um tormento, o cara tem que ir com a cabeça assim, para não ficar batendo a cabeça no teto. Então, em relação a conforto, para quem viaja no banco de trás, o Polo é nota 10. A suspensão desse carro, ela é boa para o que se propõe. É um carro hatch, com um motor que não é esportivo, não tem uma pegada esportiva, mas anda bem, tem um bom desempenho. E fica entre o conforto e a esportividade. Apesar de que não dá muito para abusar nas curvas, porque ele tende a jogar a traseira. Então ele fica um pouco perigoso. Então é bom manter a prudência sempre que possível. Daqui para frente, para realizar todos os testes de desempenho dos carros que iremos testar, nós vamos adotar um sistema diferente. Não vai ser simplesmente o 0 a 100, mas sim a acelerometria. Como é que funciona isso? Será medido ponto a ponto como está sendo a aceleração do carro. Não apenas no 0 a 100, mas para carros acima de 150 cavalos e com proposta esportiva, será medido o seu 0 a 150. Por quê? Existem muitos carros que são prejudicados no seu 0 a 100, pois comparado a carros de performance inferior, o carro de performance inferior possui, por exemplo, um câmbio automático muito mais rápido do que o câmbio manual. Ou mesmo, você precisa fazer apenas uma troca de marcha para chegar aos 100 km por hora. Tem carros que chegam até 110 km por hora, até mais. E outros que precisam engatar a terceira marcha, ou seja, você tem 2 trocas de marcha, você tem 2 perdas por causa disso. Então, carros esportivos, carros acima de 150 cavalos, irão ter a sua acelerometria medida de 0 a 150, pois muitos carros que podem, aparentemente, perder no seu 0 a 100, podem, na verdade, ter um desempenho maior e isso ser comprovado na sua passagem de 0 a 150 km por hora. E para evitar problema de ser
subida ou descida e da forma como isso pode influenciar o resultado, serão feitas 2 passadas em cada sentido. Então, em um sentido será medido 2 vezes o 0 a 100 e no sentido oposto será medido 2 vezes. E a média desses 4 resultados será o resultado oficial do carro. O tempo real médio do Polo ficou na casa dos 13,34 segundos. Era um tempo esperado para um carro de 101 cavalos e já com seus 100 mil quilômetros rodados. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu, clique em curtir, clique em gostei, tanto no Facebook quanto no YouTube. Siga a página no Facebook, siga a página no YouTube também. E no próximo vídeo vou fazer um test drive de um esportivo japonês muito amado e muito querido no Brasil, mas ainda é difícil de encontrar por aqui. Já consegue imaginar qual é? Aguarde! Muito obrigado e até a próxima!